Olá pessoal, vamos a mais um exemplo da relação entre eventos econômicos e as contas do balanço patrimonial e agora também um pouquinho das contas da demonstração do resultado. Um caso aqui hipotético de um pequeno empreendimento de uma loja de ferragens. Então vou ler primeiro esse primeiro parágrafo, que vai envolver apenas as contas do balanço patrimonial. 3 amigos resolveram abrir há pouco uma pequena loja de ferragens. Cada um injetou 120 mil na empresa, capital depositado em conta corrente. Bom, então os sócios injetaram um total 360 mil. Então temos aqui o lançamento de 360 mil na conta capital social, conta do patrimônio líquido. E esse valor foi depositado em conta corrente. Então o saldo de caixa e bancos começou com 360 mil. Depois foram comprados 90 mil em estoques de ferragem, dos quais 60 mil foram pagos à vista. Então a empresa adquiriu 90 mil em estoques, dos quais 60 mil foram pagos à vista. Então observem que o aumento da conta de estoques em 90 mil se equilibra com a redução do saldo de caixa e bancos em 60 mil, porque 60 mil foram pagos à vista. Então o saldo de caixa e bancos caiu de 360 mil para 300 mil. E a contrapartida, se foram adquiridos 90 mil com pagamento de 60 mil à vista, o restante 30 mil se transformou em dívida, que eu posso lançar aqui em contas a pagar ou numa conta de nome fornecedores. Então a compra de material com pagamento à vista diminui o saldo de caixa e bancos. A parcela que não é paga se transforma em dívida, contas a pagar ou fornecedores, que é uma conta tipicamente do passivo circulante. Foram comprados 2 veículos de entrega pelo total de 140 mil. Então vamos lançar aqui no ativo não circulante 140 mil na conta veículos. Como é que essa compra foi financiada? Metade desse valor financiado por empréstimo bancário de longo prazo. Então temos aqui um empréstimo bancário de longo prazo ao valor de 70 mil. A outra metade saiu de caixa e bancos. Então o saldo de caixa e bancos diminuiu de 300 mil para 230 mil. A empresa adquiriu 40 mil em imobiliário. Vamos lançar aqui 40 mil. Como é que esse imobiliário foi financiado? Sendo pagos 30 mil à vista. O restante foi financiado mediante empréstimo bancário de curto prazo. Então, 40 mil imobiliário, 30 mil sendo pagos à vista. Então o saldo de caixa e bancos caiu de 230 para 200 mil. A parte que está faltando, 10 mil, foi financiado mediante empréstimo bancário de curto prazo. Eu vou abrir aqui um espaço para o empréstimo bancário de curto prazo. E esse valor de empréstimo bancário de curto prazo, 10 mil. A empresa também adquiriu computador e software pelo total de 35 mil. 35 mil. À vista. Então essa compra de hardware e software, diferentemente das outras compras de ativo não circulante, ela não gerou passivo, não gerou aumento da dívida. houve uma diminuição do saldo de caixa e bancos em 35 mil,
o que significa que o saldo de caixa de bancos caiu para 165 mil. E assim nós temos o balanço patrimonial nessa fase pré-operacional. A empresa ainda não começou a vender seus materiais de ferragens e está com seu balanço patrimonial com essa configuração. Bom, no segundo parágrafo, nós já teremos a empresa operando no primeiro mês de realização de vendas de parte do seu material de ferragem. E nessas operações vão começar a surgir receitas e despesas. Então nós vamos estar começando a falar sobre o relatório denominado de resultado. Bom, fazer alguns comentários, mas primeiro dar uma lida aqui nesse parágrafo. Em seu primeiro mês de operações, a loja alcançou uma receita de vendas totalizada em 25 mil, dos quais 8 mil serão recebidos em data futura. Então vocês vão começar a observar que muitas vezes as receitas são registradas, contabilizadas, mas não são recebidas de imediato. Como isso impacta no balanço? Assim como as despesas podem ser pagas ou deixar para ser pagas no futuro, e como esses prazos de pagamentos e recebimentos impactam no balanço. Impactam no balanço. E com relação à demonstração do resultado, nós vamos estar trabalhando com o chamado regime de competência. Nós vamos estar registrando receita, mesmo que ela seja recebida só em data futura. Nós também vamos estar registrando despesa, mesmo que ela seja paga somente em data futura. Então nós vamos ter aqui nesse enunciado, primeiro, uma receita de vendas de material de ferragem. Depois nós vamos ter que despesas. As despesas comerciais e com aluguel foram apurados e totalizados em 10 mil. Então teremos uma primeira despesa, que posso chamar simplesmente de despesa comercial. Depois teremos uma despesa financeira de valor de 2 mil. E teremos uma despesa muito particular, que é a despesa de depreciação, que vai registrar perda de valor, do ponto de vista contábil, do ativo imobilizado. O ativo imobilizado é aqui veículos imobiliário. O ativo imobilizado é um ativo de longo prazo que é físico. Ok? Bom, agora eu vou lançar os valores de receita e despesas aqui nesse espaço onde eu estou montando o chamado resultado, que vai totalizar ou lucro ou prejuízo do período, nesse caso o período é o primeiro mês de operações. Então, nesse momento, eu não vou estar me preocupando se as receitas foram recebidas ou não, se as despesas foram pagas ou não. Eu vou lançar apenas os registros de receitas e despesas, independentemente de pagamentos e recebimentos. Então, a empresa realizou vendas, um total de 25 mil, com receita de vendas 25 mil. Foram vendidos 9 mil em estoques. Então, o que eu não comentei no meio dessa gravação, há poucos minutos, é que quando ocorre venda de estoques, abaixo de estoques, nós temos uma despesa que é uma despesa com mercadorias vendidas, o que é conhecida pela expressão custo das mercadorias vendidas, a sigla CMV. Então, abaixo de estoques, a transferência de estoques para o cliente é uma despesa. E aqui essa despesa está sendo 9 mil. A empresa teve despesas comerciais com vendas totalizadas em 10 mil. A empresa teve despesas financeiras decorrentes dos empréstimos bancários de curto e longo prazo. Essas despesas foram totalizadas em 2 mil. E finalmente o ativo imobilizado, ele foi depreciado em 3 mil, ou seja,
ele perdeu o seu valor contábil em 3.000, em função de desgaste, obsolescência, pela passagem do tempo. Então aqui eu tenho o lançamento de todas as receitas e despesas desse primeiro mês de operações. Eu posso então calcular o lucro, que vai ser a receita e vendas menos o somatório de todas essas 4 despesas. Então, nesse primeiro mês de operações, a empresa terá alcançado um lucro de R$1.000. Então aqui eu tenho a demonstração resultado do primeiro mês de operação. Bom, nessa etapa eu vou estar mostrando como as contas de resultado impactam no balanço patrimonial. E vou começar exatamente pelo valor do lucro. Quando a empresa tem lucro, esse lucro aumenta o patrimônio líquido da empresa, mediante um aumento da chamada reserva de lucro. Então eu vou incluir aqui no patrimônio líquido uma conta de reserva de lucro. Poderia ser também com o nome de lucros acumulados. E eu vou lançar esse valor de 1.000, ou seja, o patrimônio líquido vai estar aumentando de 360.000 para 361.000. Mas como é que o balanço se mantém equilibrado se nós tivermos aqui um aumento do patrimônio líquido em 1.000? É isso que nós vamos ver passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o registro da receita e vendas de 25.000, dos quais 8.000 serão recebidos em data futura. Então, nesse mês, a empresa recebeu 25.000. Desculpe, a empresa teve uma receita de vendas de 25.000, dos quais recebeu 17.000. 8.000 ficarão para ser recebidos em data futura. Então eu vou lançar aqui primeiro desses 25.000 o aumento de caixa e bancos em 17.000. Então o saldo de caixa e bancos vai passar a ser de 182.000. E a parte que vai ser recebida somente em data futura se transforma em um direito de recebimento. Esse direito de recebimento podemos chamar de contas a receber ou clientes. Vou lançar aqui uma conta, um saldo de contas a receber. E vou lançar aqui esse direito de recebimento de valor 8.000. Continuando, foram vendidos 9.000 em estoques, que deram origem a despesas do CMV. A contrapartida no balanço patrimonial é a redução do saldo de estoques, que agora cai de 90.000 para 81.000. As despesas comerciais e com vendas, que totalizaram 10.000, elas foram integralmente pagas no mês. Então o saldo de caixa e bancos estaria caindo em mais 10.000. Se essas despesas ficassem para ser pagas no futuro, nós teríamos como resultado um aumento do passivo, contas a pagar, alguma coisa assim. As despesas financeiras de 2.000 também foram pagas, então o saldo de caixa e bancos está caindo para 170.000. E o ativo imobilizado ele foi depreciado em 3.000. Essa despesa de depreciação ela tem um lançamento particular no balanço de forma a reduzir o valor contábil do ativo não circulante. Da seguinte forma: temos uma conta subtrativa que é a de depreciação acumulada.
e cujo valor no início está zerado e agora passa a ter o valor de 3.000. O que está faltando aqui é eu lançar o saldo de reserva de lucros. Que terá aumentado em 1.000 a partir do lucro líquido do mês ao valor de 1.000. Bom, aqui no total do ativo, eu tenho que considerar agora essa conta de depreciação acumulada que é subtrativa. Então eu tinha feito o total do ativo, somando todos os valores, e eu tenho agora que considerar aqui o valor da depreciação acumulada, que está na célula K10, é uma conta subtrativa. Então aqui o total do ativo é igual ao somatório de todos esses valores do ativo circulante e do ativo não circulante, exceto a depreciação acumulada, porque o valor da depreciação acumulada vai ser subtraído. E dessa forma, então, nós temos o balanço patrimonial após o primeiro mês de operações, ok? Então, só para enfatizar alguns aspectos importantes, a empresa tendo receita de vendas e essa receita sendo recebida, ela aumenta o ativo circulante, caixa e bancos. A parte que não é recebida aumenta uma outra conta de caixa e uma outra conta de ativo circulante, que é contas a receber. A empresa realizando vendas de mercadorias ou de produtos tem uma baixa de estoques, registro na demonstração de resultado como custo das mercadorias vendidas e registro no ativo circulante com redução do saldo de estoques. A empresa tendo despesas comerciais em vendas ou despesas financeiras, se forem pagas, diminui caixa e bancos. A parcela que não for paga aumenta o passivo em algo como despesas a pagar, contas a pagar, aluguéis a pagar, juros a pagar e assim por diante. A despesa de depreciação é uma despesa que não é desembolsável, ela não sai do caixa. Ela registra apenas a perda de valor do ponto de vista contábil de um ativo não circulante. E como é que ela é lançada no balanço patrimonial, aumentando o valor acumulado que aparece aqui com o sinal subtrativo no ativo não circulante. Ok? Então assim nós terminamos esse exercício. A empresa termina o seu primeiro mês de operações com esse balanço patrimonial e um lucro do primeiro mês igual a R$ 1.000.